Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, excelente boa noite! São agora 18 horas e 37 minutos, horário de Brasília, do dia 14 de janeiro de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro, economista da Mais Money e venho trazer para vocês a partir de agora o nosso fechamento do mercado, o fechamento de Bovespa, com as notícias aí relevantes no Brasil, no mundo, parte de commodities, parte também literalmente aí fundamentalista das empresas, a parte gráfica, bem resumido, bem literalmente mastigado para que você aprenda, conheça e se interaja um pouco mais desse mercado nosso de renda variável, mercado financeiro. E se você não curte muito essa praia, se você gosta mais de uma renda fixa ou de outros mecanismos que a nossa economia oferece para você rentabilizar os seus investimentos, não tem problema, curta a nossa página da Mais Money no Facebook, no YouTube é Mais Money tudo junto, ou as minhas no LinkedIn Márcio Lorega e também Márcio Lorega no Facebook, para que você tenha aí conteúdos de qualidade com vídeos que nós temos, fora os outros conteúdos que nós vamos postar, que tem aí falando de renda fixa, falando de empreendedorismo, de mindset financeiro, falando até de comparativo, se você buscar lá no histórico dos vídeos, fazendo comparativo com a questão da taxa de juros que nós temos hoje na economia brasileira com alguns investimentos, LCA, LCI, Tesouro Direto, poupança, fazendo um comparativo com renda fixa para que você veja quais são as melhores alternativas para você rentabilizar o seu recurso que está na renda fixa e que você não quer trocar e não abre mão. Lógico, aquela parcela que você quer literalmente otimizar, buscar uma rentabilidade acima do que você vem tendo na renda fixa, aí sim você pode colocar aqui literalmente sintonizar o seu dial, ficar conectado aqui conosco online ou no playback, não tem problema, nos nossos canais, para que você aí tenha informações de qualidade, possa usufruí-las no dia a dia, no decorrer, para que você consiga atingir aquele patamar financeiro que você tanto deseja. Bom dia, Diego, bem-vindo aí ao nosso fechamento. Então, a partir de já eu peço para que você, óbvio, não deixe aí de compartilhar, de comentar, de deixar literalmente o seu comentário ou retirar sua dúvida nos nossos canais, nossas páginas, para que cada vez mais a gente amplie a divulgação de educação financeira e investimentos no nosso país, que é muito carente e precisa a cada dia mais impulsionar essa área. A gente vê uma necessidade muito grande, principalmente nesse ano, com as taxas aí baixas e a promessa, né, praticamente, de que a gente tem ainda um ano em que os aumentos na renda fixa não vão ser nenhuma Brastemp, você possa usufruir, né, de pelo menos uma parcela do seu recurso em renda variável. É interessante, é importante e óbvio, com uma relação risco-retorno interessante, você tendo consciência do que está fazendo, para não se surpreender negativamente e também, né, aproveitar as rentabilidades que se oferecem. Então, com um mindset bem preparado, com sua cabeça no lugar, tranquilo, sendo bem orientado, ou se você estudou bastante, já tem conhecimento, que é só parar algumas arestas, aqui é o seu lugar e vamos juntos seguir esse barco bacana, sempre trocando experiência de vocês nos diversos grupos aí do Facebook que nós estamos inseridos e compartilhamos. Agradeço desde já sua participação e principalmente por você assistir, compartilhar, curtir, enfim, movimentar, agitar essa nossa rede de comunicação nessa nossa jornada, beleza? Então vamos diretamente agora para os números. Boa noite, Rodrigo! Fique tranquilo que eu vi a sua dúvida, eu vou responder quando terminar aqui relativamente aqui a nossa live, beleza, campeão? Então não esqueci, vi ali a sua dúvida com relação a OGX ali, relativa que deixou de negociar para Domo. Vou tirar essa dúvida, fique tranquilo. Assim como você, se tiver alguma dúvida, mande aí, né, no Messenger, mande no privado que a gente responde. A gente tem o maior cuidado, maior paciência, carinho do mundo para auxiliar vocês investidores aí, literalmente, a dar um próximo passo com tranquilidade. Hoje tivemos um Ibovespa surpreendentemente positivo. Eu digo surpreendentemente porque o mundo inteiro fechou negativo e ainda, né, a bolsa que está rodando, as bolsas norte-americanas estão rodando negativo. Óbvio, para o que estava, para o cenário que se desenhava, que era muito mais complicado,
não foi desesperador o cenário negativo lá fora. Trouxe receio, obviamente, pelas questões que eu trouxe na abertura, relativas à exportação e importação da China, que diminuiu. Só para vocês terem uma ideia, a questão das importações chinesas caíram 7,6%, uma maior redução desde 2016. As exportações diminuíram 4,4% em relação ao ano passado. Isso mostra um cenário bem complicado. Eu havia comentado que afetaria muito provavelmente as commodities, afetou. A gente viu aí parte de cirurgia, mineração e petróleo sofrendo bastante no pregão do dia de hoje, enquanto outros setores voltados ao mercado interno, até alguns bancos, diferentemente do cenário externo lá, que a gente viu começar algumas informações relativas ao balanço dos bancos norte-americanos não demonstrarem os ganhos que se esperavam, os lucros que se esperavam. Então, talvez pensasse que isso fosse afetar os nossos, mas não. Até que a gente conseguiu, entre mortos e feridos, na reta final, se salvar em praticamente todos os bancos. E isso também auxiliou a dar uma impulsionada na reta final. A gente ficou o dia inteiro meio modorrento, a parte da tarde clareou um pouco. E o final do pregão, os últimos 15 minutinhos, o leilão, principalmente para dar aquela impulsionada, aquela engatada no Ibovespa e a gente fechar não só no topo histórico, mas também na máxima de fechamento. A gente teve aí as duas coisas, fechamento histórico e um topo histórico, tudo cravado em 94.474,13, 0,87 de alta. E um volume de 13,85 bi, um volume muito bom, praticamente batendo aí essa média que vem girando na faixa de 13 a 15 bi, essa média diária aí muito forte do Ibovespa no início de ano. Porém, há de se convir aqui, recebi até algumas perguntas de alguns investidores, alguns amigos, outros analistas, trocando aquela ideia bacana de que ainda os investidores estrangeiros continuam fora do nosso mercado. Isso é relevante, isso é importante, eu sempre venho, trago, perturbo vocês com isso, porque isso é sinal de que ainda não estamos passando a confiança que poderíamos para os investidores internacionais. E só para critério você saber o porquê eu bato nessa tecla e o porquê dessa importância ser tão relevante, é que representa literalmente volume, o fluxo de investidor estrangeiro diariamente no nosso mercado. Ele não é mixaria, não. A gente está falando aí de praticamente um montante que gira em torno de 47% a 50% do que a gente tem aí praticamente de movimento, de fluxo, praticamente o que gira no nosso mercado é baseado nesse capital estrangeiro. Outro montante fica dividido em institucional, pessoa física, pessoas jurídicas, vendo instituições. Então, a gente tem esse mix para esses outros setores, mas de 47% a 50% é responsável só pelo capital dos investidores estrangeiros no nosso mercado. Então, se eles entram, a gente tem fluxo forte, a gente tem pressão de compra ou de venda, dependendo da ponta que eles entrem. E como eles estão vendidos esse ano e ainda permanece de acordo com a última informação que saiu da Bovespa, a gente tem aquele atraso de 2 dias, estamos com saldo negativo de 1,139 bilhões de reais de investidores estrangeiros só nesse ano. E aí você soma o que a gente teve ano passado, que ficou naquela faixa de 11, 12 bi, propriamente 11 bi e meio, a gente tem aí um saldinho considerável dos investidores estrangeiros fora do nosso mercado, aguardando, mas literalmente concretizações. É isso que o investidor estrangeiro quer. Ele quer definição, ele quer clareza. Reforma da Previdência, sai. Cessão onerosa, sai. Parte de ajustes fiscais vão sair? Beleza. Essas coisas até quando? Até que momento? Quais vão ser, digamos, as contrapartidas? Em que ponto isso está? Eles querem literalmente as definições. Enquanto não for definido, a gente fica nesse cenário, vamos dizer, um pouco obscuro e até levando a grande maioria daqueles que me acompanham aqui na abertura, no fechamento, a ver, caramba, o Márcio tá pessimista com essa alta. Sim, o dia que eu tô literalmente um pouco pessimista com essa alta. Aproveito, beleza, operações de curto prazo estão aí, carteirinha semanal colocamos hoje para rodar, já tá dando uma subidinha bacana, mas a questão da gente ficar aí aproveitando operações de curto prazo, porque
não sei em que momento essa bomba pode estourar e qual vai ser o gatilho. Poderia ser essa questão da China, não foi, a gente subiu hoje, contrariando até o cenário internacional, como eu falei para vocês. Pode ser o shutdown norte-americano, que continua aí, está vigente, a gente está chegando no 24º dia dele, os investidores aí tensos também com isso internacionalmente, principalmente porque a gente tem uma China mostrando cada vez mais claramente cenário de desaceleração, cenário até de contração, enquanto os Estados Unidos também fazendo essa questão de puxar esse freio de mão, e isso afeta diretamente serviços, atividades governamentais, e isso vai impactar diretamente na economia norte-americana. Trump falou que não está nem aí, carrega por meses e anos, o que ele quer é cumprir, é botar um muro lá, muro de aço, gastar os 5,7 bi de dólares nisso, enquanto a gente fica com a briga dos democratas e republicanos, aprova ou não aprova, vai ou não vai, enquanto você tem os democratas que não aceitam essa despesa e defendem a questão de somente reforçar a fronteira, os republicanos não arredam o pé, estão firmes com o Trump de querer a construção do muro, e isso pode se estender por mais tempo, pode afetar a economia. E aí eu vejo também aquela questão de que, para não aumentar a taxa de juros, tem aquelas teorias de conspirações aí por trás, de que isso é feito de propósito para que você não tenha um crescimento da economia norte-americana como poderia, isso segura a taxa de juros. Então tem um certo ponto positivo no meio desse salseiro para o Trump. Então vamos ver como as coisas podem rodar. Ainda tem esse cenário interno que eu falei para vocês, não temos muita coisa. E amanhã, só para contrariar, temos aí votação do Brexit, se realmente a proposta de Theresa May será aprovada ou não. Fato é que nas previsões, nas rodas de apostas mundiais, é quase que certo a rejeição dessa proposta. Ela hoje fez um último apelo para que todos aqueles que já olharam, já definiram suas posições, deem nessas últimas 24 horas uma nova olhada, um novo take a look, para ver se muda a opinião, se sensibiliza de certa maneira. Ela que botou até um pouco de medo, falando que isso poderia, essa rejeição, esse não acordo poderia forçar uma saída muito brusca e ruim da Inglaterra da União Europeia e afetar até como a questão de uma separação do Reino Unido, uma dissolução do Reino Unido no cenário mais cataclismático possível. Então vamos ficar de olho nessas cenas dos próximos capítulos. Amanhã a gente tem essa votação, fora aquela pressão de que ela tem 3 dias para apresentar uma nova proposta, enfim, tem muita água para rolar. Outro dado que foi bem interessante que saiu no dia de hoje foi um possível aumento de tarifas da União Europeia para cima de importações de aço. Saiu um relatório falando que isso estava afetando o cenário, e aí são 26 produtos que eles vão taxar. Desses o Brasil possui 7, China possui 16 desses 26, então afeta a China, afeta o Brasil, isso zica tudo. Vão botar isso aí para rodar, digamos, ser aprovado a partir de 4 de fevereiro, e seria a partir de uma cota estipulada. Se excedesse, pagaria esse 25% de taxa acima para que se importe. Então é algo que é negativo para, digamos, nossas siderúrgicas diretamente, é negativo para a China, e isso aí, como se não bastasse um cenário que não tivesse bom para ela, para, digamos, exportações e importações, ainda tem essas questões aí de taxas a mais, então é algo bem complicado. Com relação, pelo menos para contrabalançar, o Trump falando que está muito próximo realmente de um acordo. A gente vê o vice-premier da China, Liu He, em vias de ir para os Estados Unidos com uma delegação norte-americana, se encontrar até o final desse mês para definir mais algumas bases e possivelmente acertar um acordo. Vamos ver se vai rodar ou não, mas é algo que também auxilia a equilibrar um pouco essa tensão por lá. Outro dado bacana aí, já falando já de papéis, é que a gente teve hoje, praticamente divulgado, a questão da CCR, que fez aí um acordo com Rodovias Gaúchas, praticamente um acordo de 30 anos, e foi um dos papéis que acabou subindo bastante no dia de hoje. Falando aí um pouco de commodities, isso afetou aí diretamente a Petrobras. A gente viu o cenário hoje azedar, como eu já tinha comentado, afetou diretamente aí o petróleo no dia de hoje, caiu, e isso aí também acabou não deixando a Petrobras dar
a melhora que poderia. A Vale até conseguiu dar uma reagida na reta final, as siderúrgicas não conseguiram o mesmo caminho, mas reduziram até consideravelmente um pouco a queda delas, mas Uzi Minas não, porque é a mais afetada nesse cenário aí, de questões de taxações, desses problemas aí de commodities que eu comentei todos. Então, ela é uma das que seriam mais negativadas e acabou apanhando bastante, foi a maior queda do Ibovespa de hoje. E é disso que a gente vai agora tecer os comentários. Falando de commodities, a gente tem aí o petróleo Brent, referência na Inglaterra, praticamente utilizado como referência no mundo inteiro, uma referência global. Ele está com uma queda de 2,25% de baixa, 59 dólares e 12 centavos. O petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, 50 dólares e 63 centavos e 84 de baixa. WTI segurando a região de 50 dólares, já o Brent perdeu a barreira dos 60 dólares aí, que é um cenário bem complicado. Amanhã ainda tem essa questão de votação lá do Brexit, então o cenário vai ser volátil. Dólar, a gente viu o dólar aí hoje, ele acabar amargando um cenário um pouco mais volátil e a gente viu ele fechar em queda em mais um dia. Bom dia, Silvana, bem-vindo aí. Bom dia não, boa noite, né? Seja bem-vindo ao nosso fechamento. E a gente viu aí o dólar praticamente fechando aí numa queda de 0,34% a 3,72, enquanto o comercial caiu 0,42% a 3,6991. Bitcoin 3.760 dólares, 60 centavos, mais 4,80 de alta, deu uma reagida aí em comparação ao que estava meio complicado de manhã cedo. Ouro 0,20% de alta, 1.292 dólares e 5 centavos, aí ligeiramente em alta. Boa noite, Isan Pitan. Seja bem-vindo aí ao nosso fechamento também. Então, a gente, com esse cenário delineado de commodities durante o pregão dando essa baixa, essas notícias de União Europeia querendo dar uma taxada, o cenário lá, as coisas não ficaram das mais positivas. E aí a gente vai entrar agora, falar diretamente de como os mercados estão e os que já fecharam. Dow 30 nesse momento 0,41% de baixa, S&P 500 0,53% de queda e Nasdaq 0,91% de baixa, enquanto o S&P 500 VIX, índice do medo, subindo 3,74%, bem menos do que mais cedo, a 18,87 pontos. Isso até ajudou um pouco o nosso mercado a melhorar depois que os Estados Unidos abriu, reduziu aí a queda, a gente deu uma impulsionada, ficou aquele reme-reme, mas na reta final de conseguir engatar pelas próprias pernas. Mas lembrem-se da questão do saldo do investidor estrangeiro que eu comentei mais cedo. O institucional ainda está com mais ou menos 3 bi comprado, e pessoa física ligeiramente fora, estava com 374 milhões aí vendido. E o estrangeiro está fora, então ainda merece uma cautela. Mas enquanto está subindo, vamos aproveitando aí operações intradiárias, alguns swingzinhos curtos, umas carteirinhas curtinhas e vamos que vamos, investidores mais. Falando aí de mercados europeus que já encerraram os trabalhos no dia de hoje, DAX da Alemanha 0,30 de baixa, FTSE 100 na Inglaterra 0,91% de queda, enquanto no CAC 40 da França 0,39% de baixa. O Eurostoxx 50 ali, conglomerado, 50 maiores papéis da zona do euro, essa média que eu considero da União Europeia, com uma baixa de 0,47%, demonstrando que o cenário por lá está tenso, mas não tanto, assim como nos Estados Unidos. Para amanhã, já anote aí, a gente tem dados relevantes, como eu já adiantei aqui, a questão da votação do Brexit do parlamento britânico, e aí isso aí vai ser ao longo do dia, mas prevê-se que mais na parte finalzinho da manhã, mais de clareza com relação ao resultado e as confirmações do que se espera que seja a rejeição. Concomitante, a gente tem aí 11h30 da manhã o índice de preços ao produtor com perspectiva de ser dado norte-americano, 11h30 da matina, de queda em comparação ao período anterior. O período anterior veio mais 0,1%, a expectativa, a previsão de que venha menos 0,1%. Mais um dado demonstrando que os Estados Unidos não está tão firme assim. Enquanto isso, o núcleo do índice de preços ao produtor espera-se também uma redução, mas uma redução mais leve, que sai de 0,3% do período anterior para 0,2%, positivo. Então, são esses dados aí que se tem relevantes. 1h da tarde você tem o Draghi falando, presidente do Banco Central Europeu. Vamos ver se ele fala alguma coisa aí a respeito dos próximos passos
da economia da União Europeia, se já vai falar alguma coisa a respeito do Brexit também, se vai ser aí próximo, ou se já vai dar alguma pista, enfim. O mercado vai ficar amanhã volátil, de olho nessas informações que são bem interessantes e podem mexer com os mercados mundiais, e aqui não seria diferente. Falando agora, literalmente, do nosso mercado, maiores altas, baixas, maiores volumes e mais negociadas no dia de hoje. Tivemos aí de maior volume a Petrobras, R$ 24,85, 1 bi 158 milhões de reais, 0,56 de baixa para ela. Também tivemos aí Vale 3, segundo maior volume do dia, 763 milhões de reais para ela. Itaú, 656 milhões de reais, sendo o terceiro maior volume do dia. O papel aí que deu uma subidinha, 37,88, 0,74 de alta. E a Vale 52,60, 0,42. Vou comentar graficamente ela, que fez uma figurinha ali interessante, passível de reação, mas que fica meio confuso por causa das questões chinesas. Mas não vale a pena aí a gente comentar. Mais negociadas no dia: Petrobras, 57.272 negócios, Ambev, 17,54, 1,44 de alta, 48.520 negócios, e B3SA, 2,21 de alta, R$ 29,51, chegando à barreira dos 30, quase foi lá hoje, bateu aí 38.524, sendo o terceiro maior número de negócios do dia. Desbancaram aí a Vale no dia de hoje. Maiores altas tivemos aí Via Varejo de Vento em Polpa, 6,87 de alta, 4,82, R$ 4,82, vamos comentar dela. Sabesp 41,60, 5,34, com a questão aí dessa capitalização ou venda. Se for venda, 10 bi, se for capitalização, 5 bi, de qualquer forma é algo bom. O papel deu uma subida por conta. Estácio 28,60, 4,49 de alta. CCRO3, por causa das informações que eu passei aqui mais cedo no nosso fechamento, R$ 14,00, 4,47 de alta para ela. Qualicorp fechando o top 5 das maiores altas do dia, fechando aí 14,80, 4,22 de alta. Maiores baixas aí o top 5, Usiminas liderando 9,87, indo abaixo de R$ 10,00, 3% de queda. Lojas Renner R$ 40,95, 1,82 de queda. Nato 3 Natura R$ 44,00, 1,58 de baixa. Iguatemi R$ 39,50, 1,44 de queda. E fechando a tampa, BR Foods, BRFS 3, 22,67, 1,22 de queda. Aí você já vê que a queda já foi bem menor e as altas foram mais fortes, por isso também. E voltados ativos bem mais distribuídos, você vê que praticamente você não vê commodities no top 5, e você vê commodities aí, com questão de Usiminas, no top 5 das quedas. Você não vê nas altas, mas vê nas baixas, então isso aí foi um sinal do que rolou no dia de hoje. Agora, dando aquela dissecada bonita, vamos falar aqui do nosso Ibovespa e depois vamos falar de 5 ativos aí, como eu sempre comento com vocês. Se vocês quiserem algum específico, botem nos comentários, não importa se é ao vivo ou se no playback a gente comenta. Se não hoje, comenta amanhã na abertura. Show? Então vamos lá. Falando agora de Ibovespa, fechamos, como eu falei, não fizemos somente a máxima histórica, como também o fechamento histórico, tudo junto num preço só agora, no encerramento do mercado, nos 94.474, praticamente no Fibonacci que eu tracei. Eu comentei isso até na abertura, era essa região de resistência que nós teríamos mesmo, e agora vamos a um novo enfrentamento. Romper essa barreira de 94.400, 94.500, para gerar um fluxo de compra para buscar os 95.200, 95.300. Pode até ver uma esticada para 95,5, mas a região seria 95.200, 95,5 nesse Fibonacci, que é a região de 61,8%, para quem gosta aí da numeração. Agora está chegando na barreira dos 50% do Fibonacci. Então é bem interessante, temos ainda potencial de alta, vamos chegando aí, de acordo com as ondas de Elliott, na minha avaliação, 1, 2, 3, 4, entrando na quinta onda. Ela pode ter se iniciado hoje e dependendo do que a gente tem amanhã, a gente pode chegar aí até um the end. Então vamos ficar de olho, vamos ver quanto vai rodar, o potencial que terá essa onda 5 e vamos ver como é que as coisas vão caminhar. Isso é a minha humilde análise, né? Para cima, depois superou os 95.500, a gente entra aí no elo dourado
em busca dos 96,5, mas com o objetivo de 97.700. Parte de baixo, perdemos a região dos 93.700, vamos buscar 93.000, depois 92.800, bem curtinho, onde está a média de 8, e aí sim, perdendo a média de 8 períodos, e aí a gente pode buscar um negócio um pouco mais engrossado, para ir cair até a região de 92 mil pontos, depois 91.200. Média de 20 não um pouco distante, lá embaixo em 89.200 vai trazendo aí o suporte mais forte do nosso Ibov um pouco mais para cima. Vamos ver. Temos aí cena dos próximos capítulos e amanhã vai ser um dia bem interessante para o nosso mercado. Demos uma alta com volume baseada na reta final, bancos recuperando, mercado interno numa puxada, commodity negou fogo. Se as commodities melhorarem um pouco com algum cenário positivo, alguma medida que a China tome bacana, ou algum noticiário relativo aqui à nossa previdência, ação onerosa, ou Trump sinalizando positivo também, pode melhorar as coisas e pode fazer com que a gente tenha aí uma recuperação bem bacana. Vamos ver. São cenas para os próximos capítulos. E vamos falar diretamente delas, né? Petrobras agora, e depois a gente comenta de Vale. Petrobras deixou uma figurazinha aí de indefinição, beirando uma possível reversão para ganhar canal de alta. Vamos ver se confirma. Fechou em 24,85 e precisaria romper primeiro a barreira dos R$25, 25,10 para engatar realmente essa recuperação, levando a 25,50 e depois até os R$25,90, depois 26,30. Se não confirmar esse potencial de rompimento para cima, de recuperar o fôlego de alta, a gente pode ver o papel dar uma desandada aí para 24,50, uma perda desses 24,66 e depois 24,05. Lembrando que média de 8 está em R$25, por isso fica uma resistência nessa região de 25, 25,10 e suporte na média de 20, 23,46. Se perder os 24,05, podemos recuar até esse nível, beleza? Falando de Vale 3 agora, Vale 3 fez um AUE, deu uma caída, conforme eu tinha comentado lá, que poderíamos ir até a média de 200, quase tocamos lá, mas o 51,50 fez valer um pouco mais a sua força, a gente nem precisou chegar na média de 200 em 51,30 para ganhar fôlego e recuperar, e ir acima dos 52,30, buscar os 52,80 ali, e podendo já começar a olhar para os 53,12 caso haja esse rompimento. Fechamos em 52,60, é bem verdade, mas se ganharmos esse fôlego, passarmos desses 53,10, temos grande chance de ir aos 54, 55, 60 e pode ser uma boa recuperação para o papel. Agora, se não, porque essa figura de hoje foi uma figura de muito potencial de reversão, se não confirmarmos o rompimento da máxima dos 52,70 de hoje, para engatar nesses níveis de preço que eu comentei a vocês, 53,20, 53,50, 54, e depois para buscar 55,60, aí, se a gente voltar novamente, perder essa média agora de 8 períodos que está em 52,16, se a gente perder essa marca, fatalmente vamos novamente descer a ladeira em busca da média de 200 e da média de 20, que estão coladinhas ali. Média de 200 é 51,30, média de 20, 51,23, cairíamos até essa região. 51,50 tenta segurar um pouquinho, mas fatalmente buscaríamos aí esse ponto com potencial de perda. Então vamos ver se a gente consegue segurar a onda, recuperar fôlego para Vale demonstrar melhores números, senão o negócio complica para ela. Ok? Vamos falar agora de Via Varejo, maior alta aí do nosso índice Bovespa no dia de hoje. O papel deu uma disparada espetacular. Ele abriu hoje a R$ 4,51, foi a R$ 4,45. Depois que conseguiu furar R$ 4,50, R$ 4,55, não quis saber de voltar e foi-se embora. Chegou a R$ 4,88 na máxima o ativo e veio fechar em R$ 4,82. Mas para onde esse papel pode ir? Para onde ele pode ir, eu digo a você, VaptVupt, pode ir a R$ 4,95, R$ 5, tem potencial para isso. Tá? Se conseguir, óbvio, passar desses R$ 4,88, ele ganha se for para R$ 4,95, R$ 5, e até mesmo se quiser dar uma bela engatada, pode buscar praticamente uma resistênciazinha ali na região de 5,25, 5,30. Agora, campo de baixa, óbvio, a gente tinha um canal de baixa bem pujante, que vinha aí
desde os R$ 5,80 em finalzinho de outubro de 2018 e que nos levou até o papel descer para o fosso de R$ 3,86, foi feito agora, dia 9, poucos dias atrás. Desde então ele saiu uma recuperação, saiu de 4 para 4,40, fez um dia modorrento sexta-feira e hoje deu essa nova pancada. Então, Márcio, pode realizar? Pode, óbvio que pode realizar. E se realiza, não é nada desesperador. Se a gente cai até uma região de 4,70, ainda estamos bem na fita à beça. Se volta um pouco mais para 4,65, 4,60, ainda estamos ok para recuperar, ganhar fôlego e voltar para esses níveis mais acima que eu comentei, de R$ 4,95, R$ 5,00, R$ 5,25. Só não pode perder a questão da média de 20 períodos que está em 4,45. Aí desandaria o papel, poderia voltar a níveis mais baixos. E a média de 8, que está em 4,33, ainda não cortou de baixo para cima a média de 20, que demonstraria aí o potencial de recuperação praticamente confirmado aí de tendência de alta para Via Varejo. Então, vamos lá, o papel tem potencial, vamos ficar de olho aí em questões de suporte e resistência dele, mas é um papel que agrada, que está indo bem, obrigado. Vamos falar de outro ativo agora, o quarto ativo do nosso fechamento, falar de CCRO3, papelzinho fechou em R$14, fechou no pico, fechou no topo, no máximo do dia de hoje e acabou deixando aí uma boa impressão depois, principalmente desse acordo aí com as rodovias gaúchas de concessão de 30 anos que ela pegou, um pedágio de 4,30, enfim, tem que fazer reformas, algumas coisas, alargamentos, mas foi algo comemorado nessa questão de planejamento dela, foi muito positivo e óbvio o papel repercutiu isso aí no dia de hoje, dando essa belíssima arrancada e deixando espaço para novas altas, principalmente porque fechamos acima da média de 200 períodos do gráfico semanal. Olha o que a CCR fez. A média de 200 no gráfico semanal estava em R$ 13,80. A gente fechou acima, deixa espaço, papel aí se realmente confirmar da continuidade, não quiser fazer um pullback, testar, cair um pouquinho. Se der continuidade a essa alta, podemos ver o papel voltar para a faixa de R$15, tendo, óbvio, uma primeira aí, região de resistência em R$14,40, depois os R$14,80 e aí sim, finalmente, os R$15, R$15,10. Tem potencial para isso, vamos ver se consegue. Se também não aguentar o tranco e recuar por causa de ter fechado acima ali, não ter testado a média de 200 no semanal, uma quedinha aí até uma região de R$13,70, um R$13,50, 50, ainda mantém no páreo, ainda mantém com condições de voltar para romper e ganhar fôlego, principalmente se o nosso Bovespa mantiver essa pressão aí, essa continuidade de alta e praticamente desligando os seus parâmetros mundiais aí de ficar atrelado ao cenário internacional, ficar focado no mercado interno. Então, tem aí um caminho interessante pela frente, CCR Rodovias. Outro ativo que nós vamos comentar, vamos falar de BR Foods, BRFS3. O ativo hoje negou fogo, deu a impressão de que poderia ir até um pouco mais, passar dos 23,30 e dar uma belíssima andada em direção ali à região de 23,70. Ele veio perder força, perdeu a região de 22,90 e voltou para 22,67. Sorte dele que tem suportes ali de média de 20 e de 8 períodos em 22,51 e 22,47, que acaba trazendo uma certa sustentação no diário. Já no semanal, a gente vê o ativo aí arrastando uma carrocinha forte nessa parte aí, com suportes em 22,38, que é a sua média de 8, e aí ela não vê a hora de romper os 23,66 para engatar novos números e dar uma nova pressão de compra no gráfico semanal aí para ela. Até lá, a gente tem aí, se vir a perder para baixo aí a parte de 22,47, 22,40, 21,90 como um ponto de suporte forte, que é a média de 200 no diário. Para cima, vai precisar romper esses 23,30 e depois 23,70 para ganhar fôlego aí rumo a maiores altos de 24, 24,50, 25, dar aquela caminhada forte para cima. Beleza, pessoal? Então, eram essas as informações para trazer para vocês. Agradeço muito as participações, as visualizações, as curtidas, os comentários, compartilhamentos e peço que cada vez mais a gente possa
manter esse bate-papo nessa jornada nossa de educação financeira e investimento que é tão bacana, tão positivo. Sou muito grato a você porque vocês me fazem estar aqui sempre, todo dia, buscando entregar conteúdo de qualidade, conversar, trocar ideias, tirar dúvidas e cada vez mais, né, a trazer experiências, porque isso é muito bom, isso cada vez mais me busca crescer, otimizar e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade todo dia para vocês, ok? Grandíssimo abraço, fique com Deus, uma excelente noite e nos vemos amanhã de manhã na abertura do mercado para dar aquela esmiuçada, já com alguns pontos que eu trouxe, trazemos novas informações e aí sim você vai poder se orientar com o melhor que a Bolsa tem a oferecer poucos momentos antes da abertura do mercado, ok? É isso aí, então galera, grande abraço e nos vemos amanhã. Tradicional despedida, né? Tchau!